Olá! Até que ponto o estilo de vida ou mesmo a cultura pode interferir no envelhecimento do ser humano? Hábitos como fumar, beber ou praticar esportes podem encurtar ou prolongar a vida das estruturas responsáveis por acelerar ou retardar o envelhecimento. A ciência tem buscado prolongar a vida e melhorar a saúde das pessoas, principalmente dos idosos. Uma das alternativas para isso é a reposição hormonal. Para falar sobre esse assunto, o Opinião Livre conversa com a doutora Patrícia Olivotti, ginecologista especialista em implantes hormonais para mulheres e para homens. Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Silvia. Patrícia linda, bem cuidada já por si mesma, não é? Obrigada, Silvia. Vamos começar falando da importância da gente se preocupar com os hormônios, né? Por que a gente tem que se preocupar com eles? É importante já nas várias fases de vida, desde o início com 18, 20 anos, que já começamos a ter aquelas alterações hormonais da tensão pré-menstrual, que vem aquela irritabilidade, aquela fragilidade que a gente fica nesse período chorosa, depressiva. Nesse período a gente já começa a se preocupar, o que está acontecendo comigo? Né? Então, esse período, a gente já consegue fazer uma manutenção da parte hormonal com esses implantes, onde a gente vai deixar a paciente mais estável. Então, você melhora a situação da paciente naquele momento de estresse do pré-menstrual, você consegue atuar como contraceptivo também. Os implantes, sim, eles atuam também naquelas pacientes que não querem arrumar filho nesse período, pacientes que têm ovários micropolicísticos, pacientes que têm endometriose, miomatose. Então, essa é uma fase da vida da mulher que nós conseguimos melhorar a vida dela no dia a dia com os implantes. E existe uma segunda fase, né, na verdade, que nós temos aí da vida, que é o climatério, né? A gente na perimenopausa, na menopausa, os hormônios começam a desequilibrar muito. E isso faz com que a mulher, ela sinta isso nitidamente, não só no seu dia a dia, nos afazeres, na oscilação de humor, no corpo, a gente começa a perceber que aumenta a flacidez, aumenta a indisposição para fazer os exercícios, e a gente consegue também fazer a reposição hormonal aí com os bioidênticos, com os hormônios bioidênticos, que são esses subcutâneos. Muito bem, então vamos por partes. Vamos por partes, é muita coisa. Pelo que eu entendi, então a gente já começa a se preocupar com os hormônios já desde sempre, né? Sempre. Tanto homem quanto mulher. Ou nós estamos falando homem. Mais de mulher? Eu acho que nessa fase mais jovem, mais de mulher. As mulheres sofrem mais. Esses humores todos, né? Com certeza. Na parte, e o que você está me falando é o seguinte, a doutora Patrícia é especialista, principalmente nesses implantes hormonais que a gente quer falar. Muito se diz sobre os implantes, muito se fala sobre eles, mas tem um certo preconceito, né? Em colocar principalmente em mocinhas, né? Nas mais jovens. Em que período que é recomendado ou não. Então vamos falar de indicações. Você falou algumas, falou um pouquinho rápido, então vamos dividir. Tá. Na parte da adolescência, quando tem ovário policístico, algumas coisas, esse implante ele é recomendado porque nós estamos falando do mesmo implante, é a mesma coisa? Mesmo implante da menopausa é outro. E da parte do período, do período mesmo da fertilização da mulher, que é aquele período que você começa a ter a menstruação e depois a fertilização, 20 anos, 30 anos, 35, são hormônios diferentes. Então a gente tem em média 6 tipos hormonais. Desses tipos nós temos aqueles que servem como contracepção. Então, a menina ela vai usar aquele implante para evitar realmente a gravidez. Essa paciente, na maioria das vezes, procura a gente porque elas querem parar de menstruar, querem melhorar a TPM e, por algum motivo, elas não querem tomar o comprimido. Então, ou esquecem, ou sentem mal-estar. E os implantes, como eles não passam pelo estômago, pelo fígado, elas vão aceitar melhor. Também tem a facilidade, não tem que esquecer, não vai esquecer, né? Já está implantado embaixo da pele. Então, é uma medicação... Para qualquer idade é recomendado. Você vai ser mais prático, né? Hoje em dia, a gente também tem encontrado, Silvia, muitos diagnósticos de endometriose nas meninas mais novas, com 20 anos, 25 anos. Mais do que antes?
E, assim, na verdade, eu acho que a gente tem conseguido diagnosticar mais cedo. Ah, tá. Que bom, né? Ainda bem. Então, assim, os exames estão melhores, a gente tem, os exames ficaram melhores, mais acurados, então faz uma ressonância, não é só um ultrassom. E aí você vendo que tem essa diferença ali, o paciente está sofrendo de cólicas e a gente percebe que se suspender a menstruação dessa paciente, ela vai ter uma vida melhor. Além do que a endometriose também é uma forma de infertilidade. Então, a gente vai poupar essa paciente de ficar tendo as dores e lá na frente ter melhores condições de engravidar. Ainda existe preconceito em relação a parar de menstruar? Existe. A gente ainda ouve bastante, mas para onde vai o sangue, né? Não vai fazer mal, sempre menstruou, mas hoje em dia já se sabe, a medicina já provou que não faz diferença, a gente não precisa estar menstruando todos os meses. O sangue não desceu porque ele não foi formado. Então, assim, antigamente as nossas mães engravidavam, os avós, né? As avós tinham 11 filhos, 9 filhos, então praticamente eles nem menstruavam. É verdade. Elas engravidavam atrás, né? Tinha um filho atrás do outro. Nem precisava de método contraceptivo para tomar. Famílias grandes e tal. E hoje que a gente observa as pacientes com mais endometriose, é essa situação, que a gente engravida menos, né? Então a gente menstrua mais, dando mais riscos dessa endometriose aparecer. Vamos falar desse implante que você está realmente divulgando e depois a gente volta a falar um pouquinho de outras coisas. São implantes hormonais específicos? Tem alguma coisa diferente nele? Fala um pouco dele e como eles são colocados. Bom, esses implantes, eles são uns que é uma novidade, tubinhos, né? Assim, já está há mais ou menos 20 anos no mercado, mas tudo é muito difícil de ser implantado e de ser falado, né? Não é muita gente que coloca hoje em dia. Mas cada vez as coisas estão melhorando, as pessoas estão aceitando melhor. Então, são uns tubinhos flexíveis de silicone e não são absorvíveis. Colocamos embaixo da pele, na região do bumbum, na região glútea, né? E, um pouquinho acima, né? Um pouquinho acima do bumbum. Eu costumo dizer para as pacientes assim... Não vai aparecer no biquíni? Não vai aparecer, exatamente. O biquíni vai cobrir. Então, não tem essa preocupação de marca, de ficar a marquinha ali. E dura em média de 6 meses a 1 ano. Então, vai depender muito de qual tipo que aquela paciente precisa para saber se ela vai usar um de 1 ano ou de 6 meses. Mas como que você faz essa análise? O que precisa colocar dentro do tubinho e quanto tempo vai ficar lá? Então, a gente precisa sempre de uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, avaliar quais são os sintomas, com isso pedir os exames, principalmente saber a parte hormonal, como é que está o útero dela, e vendo se ela faz também atividade física e também peso. Então, quer dizer, o implante ele vai ser personalizado. Total, né? Você escolhe, é personalizado mesmo. Então, assim, depende. Se a paciente faz exercício, eu vou seguir uma linha. Se ela não faz, eu vou seguir outra linha. Se é uma paciente mais obesa, também eu vou dar uma dosagem hormonal um pouquinho maior. Se ela é fumante, então para os fumantes também a gente pode indicar. Não para parar de fumar, mas para melhorar não para parar de fumar, infelizmente. E aí, o paciente, quanto mais fuma, eu tenho que subir um pouquinho a dose. Olha que incrível! Porque você pode ter para compensar. Então, a própria nicotina ali, ela pode atrapalhar um pouco, né, na absorção e nos efeitos da medicação. Então, você vai fazer uma reposição hormonal ou uma contracepção individualizada. Tá. Então, é um método que vai ser eliminado gradualmente, de forma segura, que não tem como esquecer, e de forma onde você não tem aquela preocupação de saber se vou tomar às 3, às 4, às 10 horas. Fica ali e está cuidando de você. Com segurança. Mas esse hormônio é um hormônio desses que a gente passa, que tem um gelzinho. Existem vários tipos de hormônio para ser implantado? Esse que você está falando é diferente. Por exemplo, a gente tem, dentro desses tubinhos, nós vamos ter em média 50 miligramas mais ou menos de cada substância. Então, eu posso ter dentro dele o estradiol, a testosterona, em cada um. Num outro hormônio, posso ter os progestínicos. Essas de progesterona, que nós vamos ter 2 tipos, que seria a eucometrina, o nestorone, e a azestrinona. Então, esses servem para quem? Para as pacientes mais jovens, para as pacientes que querem contracepção. Eles vão atuar como contracepção. Justamente são hormônios específicos para contracepção, tensão pré-menstrual, mioma e endometriose.
Ok. Agora, com a paciente que está na menopausa, eu já vou seguir a linha do estradiol e da testosterona bioidêntica. O que é a bioidêntica? O bioidêntico é aquele hormônio que é igual ao que a gente produz. Então, você entra na menopausa, seus ovários atrofiaram, não estão mais em funcionamento, porque vai ter uma hora que vai mesmo parar, só que você precisa ainda daqueles hormônios. Mas vai ter uma hora que vai parar. Para que horas? Depende de mulher para mulher? Depende. A média é 48 anos. 48 para de funcionar os ovários? A maioria, mas assim, a média é 48, umas com 52, outras com 45. Então, infelizmente, a gente pode ter aquelas mais precoces, que sofrem muito mais. Sim, envelhece mais rápido, né? Mais rápido, exatamente. E esses hormônios bioidênticos, eles são iguais aos que a gente produz. Então, a gente, hoje em dia, para fazer o tratamento dessa reposição, a gente trata de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, é mais suave. Porque enquanto você antes tomava um comprimidinho via oral por dia, esse implante que dura 1 ano, ele é equivalente a 1 comprimido. Então a quantidade hormonal é muito pequena, é infinitamente menor com os implantes hormonais. Mas quando você fala que é igual ao que a gente produz, aonde que consegue essa matéria-prima? Existe então, foram feitos estudos onde foi-se coletado urina de homens e mulheres jovens. Então é a partir daí que eles vão mandar para o laboratório e vão originar esses hormônios para gente, de estradiol e testosterona. Então pega da gente mesmo. Jovem. Do ser humano mesmo, mais jovem. Ah, do ser humano, não da gente. Do então é ser produzido humano. um hormônio que é a partir do próprio ser humano. Quando você fala que é sintético, qual que é a diferença? O sintético é aquele que vai ser produzido literalmente na indústria ali mesmo, vai ser feito não a partir do hormônio da gente, do ser humano, vai ser feito de forma artificial, vamos dizer assim, de forma artificial. Ele é feito a partir de substâncias, que no caso vai ser a urina de um ser humano, né, de um homem, de uma mulher. E o sintético, que é o via oral, que nós temos os injetáveis, não. Esses vão ser produzidos, vão fazer de forma artificial num laboratório. E aí eles vão passar pelo fígado, pelo estômago, vai perdendo as propriedades, então eles têm uma dosagem maior para até chegar na corrente sanguínea. Esse nosso, o implante, ele vai cair direto na corrente sanguínea. Entendi. E aí a dose vai sendo menor. Quer dizer, a gente não precisa de uma dose tão grande. Exatamente. O perigo está aí. Exatamente. O perigo está na dose grande. Você vai então, sobrecarregar. Se você vai tomar um remédio ou um injetável, vai passar por todo o organismo até chegar na função. Não precisa. Então tem que ser uma dose maior de testosterona, de estradiol. É aí que causa o problema. Aí a gente vai ter problema hepático, né? Sobrecarrega o fígado, você pode ter problema circulatório, né? As varizes, até as tromboses no caso, né? Então a gente tem essas complicações. Tá bom, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu continuo conversando com a doutora Patrícia Olivotti, ginecologista especializada em implantes para mulheres e para homens, implantes hormonais. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. O Opinião Livre está de volta. Estamos recebendo a doutora Patrícia Olivotti, ginecologista especializada em implantes hormonais para mulheres e homens. Nós terminamos o primeiro bloco falando da diferença, né, desses implantes hormonais, da forma como são colocados. Tem os implantes que são bioidênticos, né, que são produzidos através da urina de pessoas, de seres humanos, então são mais, vamos dizer, saudáveis, e tem os sintéticos. Isso Porque existe uma crença de que o efeito colateral de você usar muito tempo o hormônio, talvez até, agora você explicando o hormônio sintético, possa causar até câncer ou outras coisas. Como que a gente explica isso? É verdade, não é? Então, a mulher se preocupa com isso? Se preocupa, e a gente tem ainda muito essa dificuldade até mesmo de fazer a reposição de algumas pacientes pelo próprio receio.
Não dá para fazer a reposição hormonal em qualquer paciente? Não dá. Tem que ser uma paciente que você sabe que vai acompanhar, que vai sempre estar indo no consultório, pelo menos anualmente, fazendo ultrassom, mamografia, acompanhando as dosagens hormonais. Então, quando eu entro para fazer uma reposição hormonal, independente do tipo, primeiro tem que ter o comprometimento dos dois lados, para não começar a usar e sumir. Então, é difícil você segurar essa situação, né? Se começar a usar, tem que usar sempre. É isso? Na verdade, assim, você parou de usar, não tem mais o efeito. Então, a gente nunca mais vai produzir os hormônios depois que entra na menopausa. Então, a partir do momento que você está fazendo um tratamento, se for esse tratamento que eu estou falando dos bioidênticos, a gente tem uma segurança melhor de tratar infinitamente, de tratar até a hora que a paciente quiser. Por quê? Como ele é bioidêntico, ele não vai sobrecarregar, como o sintético, a mama, a parte circulatória não vai interferir. Que é onde pode dar o efeito colateral que a gente está falando. Exatamente. Então, você acaba tendo situações onde você consegue fazer uma reposição por um longo período. Antigamente, a gente já tinha uma certa limitação. Então, a gente tratava os pacientes com os sintéticos em torno de 3 anos, 5 anos. No máximo, não é isso? No máximo. Depois parava, a mulher não podia mais fazer tratamento nenhum. E aí você via que, assim, acentuadamente já começava aquele envelhecimento e a osteoporose intensificando. Não é mais os fogachos, mas sim as coisas internas que você não está vendo, né? O desgaste ósseo, a perda da massa muscular. Então, a paciente... A pele começa a ficar seca, cheia de ruga. Quer dizer, é cruel com a mulher. É cruel porque para de funcionar, né? No caso, tem esse tratamento, ficar 4, 5 anos fazendo, depois tem que parar. Acabou. E aí você não acompanha muitas vezes, né? O maridão, que vai ficando cada vez mais jovem. Exatamente. Não sei o que acontece, que os homens vão ficando cada vez melhores. Os homens também fazem reposição? Eles estão achando também que podem ser para sempre eternos, mas não é bem assim, não. É bem assim, viu? Eles né? enganam bastante também. A gente tem observado assim que os homens hoje em dia estão mais preocupados também com o envelhecer, porque, querendo ou não, todos nós vamos, tendência, né, da gente viver mais. Então, todo mundo está preocupado, é verdade. Né? E aí o homem, ele naquela história de viver mais também, ele quer saber como é que vai ficar o abdômen, como é que vai ficar a atividade física, como é que está o libido. E o que a gente tem observado é que a procura para isso também tem aumentado em relação aos homens, né? Quando começa a surgir alguns sintomazinhos, a pele mais seca, eles também sentem. Uma flacidez, mas eles não falam. Às vezes não chega, não tem aquele libido como tinha antes. Mas isso que idade, mais ou menos, você está falando que eles começam a se preocupar? Uns 45 anos já começam a ficar uma mais reduzida. Preocupados. Começa a ficar um pouco mais indispostos. Tem situações, Silvia, que não só a mulher, mas o homem também. Situações onde eles começam, depois que entram nessa fase, menopausa ou andropausa, achar que está entrando na depressão. Porque eles ficam indispostos, eles vão ficando deprimidos pela situação que está flácido, não tem força física. Ficam mais acomodados, não tem muita vontade mais de sair tanto, né? O libido para ambos também começa a diminuir. E, de repente, você vai fazer uma avaliação hormonal, que é o ideal, né? Tá fazendo todo ano. Quando você vai ver, o estradiol da mulher está super baixo e da testosterona. E o homem também. Conforme você vai dando vai repondo a testosterona dos dois, começa a haver o equilíbrio no relacionamento. Entendi. Então eu ouço casais que às vezes eu trato casal, então. Eu trato o casal que vem falando para mim, poxa, agora eu vou para a praia com meu marido. Outro dia a gente estava caminhando, a gente lembrou assim da nossa juventude. Poxa, que gostoso, fazia tempo que a gente não ficava assim com o outro. Por quê? É uma troca. Se um ficar lá novo aí, hein? Gás novo no relacionamento. Isso faz a manutenção da relação. Não adianta um estar lá em cima e outro estar aqui. Claro que não. Né? Então, assim, a cumplicidade, né? Sentiu que você não está muito bem, vai atrás, procura seu médico. E esse não está muito bem, muitas vezes não é nem no exame, é tipo assim, eu não tenho mais tanta vontade de fazer as coisas, é uma certa preguiça de fazer as coisas, esse vigor não tem tanto. Isso é natural, é o envelhecimento das células, o envelhecimento hormonal, a diminuição hormonal, e faz parte procurar. Tem que procurar porque às vezes você vai ver, não precisa tomar um antidepressivo, muitas vezes você pode fazer um tratamento hormonal.
muitas vezes afeta também o sono. As pessoas elas vão ficando mais velhas, elas não têm... O implante é bom também para isso? O implante, quando você passa, né, para as pacientes que estão com aqueles fogachos, aquelas ondas de calor, a maioria das pessoas tem insônia. Acorda, descobre, cobre, descobre. É assim. Para a mulher é infinitamente pior, né, do que para o homem. E a hora que, quando você consegue manter o nível do estradiol, que é a baixa dele que dá isso, você faz com que ela durma uma noite muito mais assim, confortável para ela, sem ter essa sudorese e esse acorda e dorme toda hora. Aí. E você disse que esse implante agora, esse bioidêntico, a mulher então não precisa parar, no caso também o homem não precisa parar. E pode ser assim, sei lá, não tem um limite? Não tem um limite. Com 60 anos, 70 anos, até não quando? Tem limite. É o elixir da juventude isso, então? Praticamente, mas como eu falei no início, desde que ela esteja acompanhando anualmente e vendo que tudo está correndo bem. Então, a partir do momento que você detecta alguma coisa no meio do caminho e que seja interessante dar uma parada, tudo bem, mas se a paciente está bem fisicamente, clinicamente, não tem contraindicação com os outros médicos, né? Porque tudo é um conjunto, né? Mas qual que seria a contraindicação? Uma coisa assim, não, precisamos parar. Um problema cardíaco importante, né? Outros problemas. Outros problemas clínicos, porque a paciente tem que estar passando com um cardiologista anualmente também, depois dos 40 principalmente, né? E às vezes o colega fala, vai ter que fazer uma cirurgia do coração, uma ponte safena. Então, quer dizer, a gente fica sempre com o pé atrás e vamos suspender tudo, resolver o seu problema primeiro e a gente vê se dá sequência depois. Então tem que estar saudável. Tem que estar saudável, Tem que estar saudável. Tem que estar saudável. Um problema de mama. Esse bioidêntico, ele não vai estimular seu câncer de mama, mas se de repente essa paciente acaba tendo um câncer de mama proveniente por ter uma genética facilitadora, apareceu algumas células ali que desenvolveram, eu vou suspender também. Então tem situações em que no momento eu posso tirar? Pode ser que sim. Mas a grande maioria que tem uma vida saudável e se mantém em dia com os seus exames e com os seus médicos, assim, numa multidisciplina, né? Agora é importante cumprir algumas regras, por exemplo, quer dizer, não é milagroso, você coloca o implante e já está super bem. Não, tem que fazer exercício, alimentação balanceada, tudo isso, né? Tudo isso. Não adianta. Tem milagre, né? É aquela história, não tem milagre. Então, porque eu vou perguntar do chip da beleza, né? O chamado chip da beleza que ajuda a reduzir a gordura corporal, quer dizer, as mulheres colocam para dar aquele up, né? Secar a gordura, você vê hoje as mulheres sequinhas. Isso daí é associado ao exercício e à alimentação também, né? Você é favorável ao chip da beleza? Então, Silvia, o que acontece? Esse chip da beleza, né? Ficou meio que na moda essa denominação que não é correta, na verdade. Esse implante, ele não é um chip da beleza. Esse implante, ele é para a gente tratar a paciente clinicamente. Então, ela precisa do implante por qual motivo? Ela vai chegar no meu consultório, ela tem cólica, ela tem motivo, ela tem uma TPM, uma endometriose, ela tem calores da menopausa. Ok, vamos tratar o seu sintoma. Porém, como um efeito colateral, vamos dizer assim, um efeito secundário, seria um bônus. Você acaba tendo, se você faz uma atividade física, assim, no dia a dia mesmo, não é uma vez por semana, né? E você faz uma boa alimentação, você vai ter sim uma melhora da musculatura, um aumento do músculo, uma melhora da massa magra, você fica mais definida. Então isso acabou acarretando nessa história do chip da beleza por causa dos efeitos secundários, mas nunca nós indicamos para isso diretamente. Mas se você fizer usar o implante e ter uma vida saudável, como consequência, você vai ter o bônus de ter um corpo melhor, um corpo mais sarado, menos flacidez, uma musculatura, você vai ficar mais forte. Fica mais forte? Fica, você fica mais forte. Quer dizer, então a contraindicação realmente não existe. É só se a pessoa tiver algum problema maior. Sim, né? sim.
Num primeiro só momento, para saber não. quem que pode e quem que não pode. Não, é mais tranquilo da gente passar. Por exemplo, o implante, quando eu vou passar como método contraceptivo, como ele só tem progesterona, a gente tem menos interferência mesmo na parte circulatória, num problema mais grave, né? Porque é só progesterona. Fala progesterona, só para explicar, tipo de hormônio por causa, só. é quando a pessoa ainda pode engravidar, não é isso? A gente passa numa dosagem para a paciente não engravidar. Tá. Agora, já a pessoa mais velha não precisa pôr precisa. progesterona. No caso, é só o estradiol, que não pode ficar baixo. E a testosterona. E a testosterona. Só um adendo, em casos de pacientes que estão na menopausa e que têm útero, a gente fica sempre atenta a como que está o endométrio, que é a camadinha interna do útero. Porque se a paciente está na menopausa e não menstrua mais, teoricamente essa camada tem que estar fininha. Então, para dar uma proteção para ela contra câncer de endométrio, que a gente chama, a gente às vezes coloca um pouquinho de progesterona associado em pacientes que tenham útero. Então, às vezes eu coloco um pouco de testosterona, estradiol e um pouquinho de progesterona se eu vejo que aquele endométrio ficou um pouquinho maior do que devia. E pacientes que não têm útero? Aí tranquilo. É melhor ainda? Aí tranquilo, é só estradiol e testosterona, e a progesterona não preciso estar colocando. Sempre sem ter o medo de causar alguma coisa, por quê? Não é sintético. Essa é a diferença. É sintético. Porque existe realmente, eu como mulher, lógico, pesquiso, jornalista e muitas amigas também, existe sempre essa preocupação de causar o efeito colateral e depois a gente ter que buscar o prejuízo. Então, esse tipo de implante que você faz não tem problema. A gente sempre tem alguns efeitos colaterais que mais em torno de uns 20% das pacientes podem apresentar, e os mais comuns de quem usa implante é a parte da pele. Então eu posso, dependendo da paciente que já tem às vezes problema de acne, pele oleosa, dependendo do tipo de implante, às vezes pode aumentar essa alteração de acne, seborreia, pele oleosa, aumento de pelos, e numa porcentagem de pacientes. Voz? Dizem que muda a voz? Se você exagerar um pouco na dosagem, às vezes até pode, mas não é tão comum. O que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes a paciente coloca o implante e, além do implante, usa também mais algumas outras coisas na academia, né? Então usa algum outro hormônio, alguma outra coisa, e associada com o implante pode também alterar, né? Agora, o que a gente tem que prestar atenção é que deu esses sintomas, a gente tem que estar sabendo, obviamente, porque a gente vai tentar contornar, que não são sintomas graves, mas lógico que vai incomodar a paciente. Então, se der um sintoma dermatológico, a gente vai tentar contornar. Muitas vezes a gente precisa do colega para conversar, um dermatologista, né? Então, é um efeito que às vezes pode acontecer, problema na pele. Bom, mas tem mais benefícios do que malefícios, né? Existem também situações que, só para frisar, pacientes que vão no consultório, querem parar de menstruar, e a gente tem que sempre frisar muito bem. A ideia é parar de menstruar, mas algumas a gente não consegue suspender totalmente a menstruação e elas têm menos sangramento. Mas parar, em média, umas 60% das pacientes acabam parando, mas algumas não. Muito bem, a gente não tem mais tempo, mas eu queria te agradecer muito, foi muito boa a sua explicação, a entrevista. Obrigada, eu que agradeço, pela sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.